Olá a todos, bem-vindos ao nosso evento de Predictions 2021. É um prazer tê-lo aqui nessa manhã conosco, nesse evento já tradicional que a EDC aqui no Brasil realiza todo o comecinho de ano. Esse ano de uma forma virtual, devido ao momento que a gente está vivenciando. Para quem está nesse evento aqui pela primeira vez, eu queria contar um pouquinho de como que ele é realizado. A EDC globalmente, os analistas da EDC globalmente se reúnem entre setembro e outubro para criar as nossas principais previsões globais de tendências de investimento de TIC ao redor do mundo, e isso é publicado para a indústria em meados de outubro, comecinho de novembro. A gente faz esse mesmo contexto olhando pelo prisma da América Latina. Isso acontece a publicação em dezembro, e agora, geralmente nos anos aí no final de janeiro, comecinho de fevereiro, é quando a gente faz a publicação das 10 previsões que a gente acredita que vai acontecer aqui no mercado local. Junto comigo hoje, eu tenho a presença dos 3 líderes de pesquisa aqui na EDC no Brasil. O Reinaldo Sachs é o nosso líder para a área de consumo, todos os mercados que têm aderência ao mercado de B2C. O Luciano Ramos, que é o nosso líder pela área de Enterprise, toda a parte de TI corporativo, e o Luciano Saboia, que é o nosso líder para toda a prática de telecom dentro da EDC aqui no Brasil. Para quem também não me conhece, eu sou o Denis Arcieri, eu sou responsável pela operação da EDC localmente, e a agenda aqui de hoje, durante essa manhã, rapidamente eu vou passar um pouco de alguns contextos do que a gente está vendo nas nossas primeiras pesquisas em relação ao mercado de 2021, numa visão ainda América Latina, e depois disso a gente vai passar as 10 previsões aqui do mercado do Brasil de 2021, e depois tem uma sessão de perguntas e respostas com vocês. Eu até, durante a apresentação, se vocês tiverem algumas questões, podem ir usando aqui o chat do aplicativo para poder mandar suas perguntas, que na sessão de perguntas e respostas a gente vai tentar fazer ao máximo para responder a maioria delas. Tudo bem, pessoal? Então, acho que eu queria começar esse evento falando um pouquinho das perspectivas, né, de investimentos que a gente está vendo no mercado Brasil e América Latina. É interessante a gente observar que em 2020, a gente tinha, no início do ano, pré-pandemia, talvez o maior índice de empresas nos respondendo que iam investir mais em tecnologia, com maior otimismo em investir em tecnologia em 2020 comparado com os anos anteriores, né? Talvez é o maior ápice nos últimos 10 anos, da última década. E quando isso aconteceu, né, a gente está falando que 60% das empresas estavam nesse contexto de tentar aumentar os seus gastos de tecnologia para 2020, até o momento que veio a pandemia, e esses números realmente tiveram um desafio muito grande, flutuaram muito com o passar do tempo. A gente continua medindo esses dados, principalmente aqui no Brasil. E só para vocês terem uma visão, no mês de maio e junho, talvez foi o que a gente pode considerar o fundo do poço, desse otimismo de investimentos, onde menos de 30% das empresas estavam comentando que iam ampliar os seus orçamentos em 2020. O que a gente está vendo agora nesse momento, em 2021, nas nossas primeiras pesquisas, ainda preliminares, mas nas nossas primeiras pesquisas, é uma volta desse otimismo. A gente sinaliza que mais de 50% das empresas estão comentando de ampliar os seus orçamentos de investimentos esse ano, o que nesse momento, por ser um ano tão ainda incerto sobre todas as tendências que devem acontecer no nosso mercado, isso é um cenário extremamente positivo, né? E talvez um dos grandes motivadores, eu queria compartilhar com vocês, talvez das grandes conquistas desse ano desafiador que foi 2020 para o ecossistema de TI e comunicações, realmente foi a mudança de patamar das conversas de investimento dentro dos consumidores, né? Então, a gente percebe que CEOs, CFOs e as áreas de negócio estão muito mais envolvidas, estão muito mais interessadas em entender sobre tecnologia. Eles viram realmente a necessidade, não só, a gente fala muito de acelerar a transformação digital e a digitalização das empresas, mas também, muitas vezes, até para a sobrevivência dessa empresa durante o ano passado. Então, isso reforça um pouco essa tendência que a gente vê de otimismo dos gastos agora para 2021, e não somente em relação a isso, mas a gente percebe uma
nas nossas primeiras pesquisas, as prioridades de negócio que a gente está coletando como as principais prioridades para 2021, ou talvez as grandes mudanças, tem a ver com essa parte de balancear o digital com o físico, tem a ver com melhorar a aquisição e retenção de clientes. Então, essa penetração de usar tecnologia para ser mais, realmente, trazer mais clientes ou até balancear esse customer experience com o cliente, começa a tomar uma pauta mais interessante. Ainda uma prioridade importante, sinalizando para a grande maioria das corporações, é aumentar a produtividade, a redução de custos, mas vem perdendo força em relação ao ano passado. E quando a gente olha pelos prismas tecnológicos na América Latina como um todo, talvez esses 5 pilares aqui sejam os grandes pilares que a gente vai até abordar durante as nossas 10 previsões, mas os pilares de mais interesse de investimento em 2021. Então, a gente fala que segurança ainda continua com um papel extremamente importante, ainda mais agora com essa reformulação das arquiteturas, né, de infraestrutura dentro das corporações, com o trabalho remoto, o trabalho híbrido e assim por diante. Big Data, inteligência de dados em si, né, Big Data, Analytics, BI, continua ganhando relevância constante nos últimos anos. Nesse gráfico aparece essa queda direta de nuvem pública, e a gente entende na EDC que isso não é uma queda de interesse de nuvem pública, na verdade é uma maturidade, né, a nuvem vem ganhando muita maturidade, 2020 foi um ano de muita ascensão para isso, então agora quando a gente fala de segurança, a gente está falando de nuvem, quando a gente fala de analytics, a gente está falando de nuvem, quando a gente está falando de RP, que é o próximo item, a gente está falando de nuvem, quando a gente está falando de customer experience, a gente está falando de nuvem. Então, aqui eu acho que esses são realmente os 5 itens que a gente percebe uma movimentação importante, e são os 5 itens que, nas nossas primeiras pesquisas, vem sinalizando como os itens prioritários de investimento para 2021. Bem, pessoal, eu queria agora passar a palavra para os nossos especialistas. A ideia é que a gente vai passar as 10 previsões, e eu queria passar inicialmente a palavra para o Luciano Saboia, aqui, que é o nosso líder de telecomunicações, para falar na nossa primeira previsão. Luciano, bem-vindo. Obrigado, Denis. Olá a todos. Muito obrigado pela nossa maciça audiência hoje aqui nesse nosso evento do Predictions. E eu gostaria já de iniciar as nossas 10 previsões pelo tema do 5G. Então, a nossa primeira previsão é o 5G na rota da massificação. Finalmente, nós teremos aí no ano de 2021 os elementos para o início da massificação da tecnologia de quinta geração no Brasil, com os leilões de frequências, as implementações de larga escala e a geração de novas receitas. Aqui, nós podemos considerar também, claro, que nós tivemos o start do 5G em 2020, com o DSS implementado por diversas operadoras, mas definitivamente nós vamos ter a massificação do serviço agora iniciando no ano de 2021. E essa elevada capacidade de conexões proporcionada pelo 5G será um grande impulsionador na adoção de outras tecnologias, né? Vai ficar mais intensa ainda e necessária a relação com outros elos do ecossistema para alcançar objetivos especialmente de negócios, especialmente do B2B, e, lógico, que questões regulatórias, econômicas, geopolíticas e do ecossistema de tecnologia, tanto do lado da oferta como da demanda, estão encadeados para o sucesso dessa jornada. Como impacto para TI e para negócios, né, nós podemos sintetizar que até hoje, em intervalos de 10 anos, nós tivemos uma geração de tecnologia de redes móveis, com um grande direcionamento ao segmento B2C. Com a grande penetração do serviço móvel e a elevada adoção dos smartphones, esse uso de serviços de dados e a quinta geração surge com ênfase ao segmento B2B e com grande enabler da adoção, né, o grande viabilizador aí de outras tecnologias. Né? Quando o 5G entrega elevado throughput, né, altíssima velocidade, baixa latência e permite uma alta densidade das conexões, nós teremos então, e serão rompidas então as barreiras de conectividade que restringiam a adoção de outros serviços. Então, o provimento
de conectividade de uma relação transacional com a cadeia será substituído por um formato em que os use cases passam a ser a figura central, né? Lembra que nós temos aí uma tecnologia muito direcionada ao segmento B2B. Então, cria-se um ambiente também para variadas formas de consumir a conectividade. Nós podemos definitivamente proporcionar um cenário combinando throughput, né, alta velocidade, baixa latência, densidade de conexões e SLAs, cada um desses itens principais fornecidos de acordo com a necessidade daquele use case, e não mais uma conectividade standard, como nós tivemos até hoje. E a IDC estima que agora nos anos de 2021 e 2022, o 5G proporcionará no Brasil a geração de 2,7 bilhões de dólares em novos negócios. Isso envolvendo inteligência artificial, AR, VR, Big Data Analytics, IoT, Cloud, segurança da informação e Robotics. A nossa segunda previsão aqui é a conectividade redefinida, né? Com mais usuários, mais dispositivos e mais aplicações distribuídas, a conectividade passa a estabelecer um caminho estratégico para que as empresas acelerem suas iniciativas de transformação digital. Então, veja que agora nós temos novos modelos operacionais e organizacionais e modelos híbridos de trabalho, com colaboração, especialmente, né, que colocam em evidência as redes e serviços a elas associados, como, por exemplo, UC&C, SD-WAN, segurança, serviços gerenciados, entre outros. Então, quando antes a gente tinha um cenário que a rede ela era um elemento necessário, mas acabava não tendo um papel tão importante ou tão estratégico, a pandemia do Covid-19 revelou que ter uma conectividade muito efetiva, né, e muito alinhada ao negócio se faz presente aí na estratégia de transformação digital. Então, nós vamos ter aí os próximos anos serão definidos por princípios nativos da nuvem, aplicados às arquiteturas de rede, né, o software defined, permitindo que uma malha de conectividade moderna, que pode se estender a qualquer usuário, qualquer local e qualquer nuvem que as empresas necessitem para os seus negócios digitais, possam ser habilitadas. Torna-se, portanto, cada vez mais claro que as arquiteturas de rede legadas não serão suficientes em um mundo dominado pela mobilidade e pela nuvem, né, em que a conectividade é oferecida com grande largura de banda, baixa latência, para milhares de dispositivos. Também uma grande necessidade de disponibilidade, né? Essa percepção está causando uma rearquitetura das redes com base nos princípios distribuídos que podem ser dimensionados com segurança para atender às necessidades dos negócios digitais. Vejam que a pandemia da Covid-19 apenas acelerou a importância da conectividade como um facilitador das iniciativas de DX, né? Com maior consumo, mais usuários, mais dispositivos e aplicativos sendo distribuídos, a conectividade passa a ter maior relevância estratégica. E aí nós temos que, para mais de 70% das empresas aqui do Brasil, modelos operacionais serão ativados digitalmente em 2021, com mais automação, colaboração, compartilhamento de conteúdo, etc. A nossa terceira previsão aborda o tema Edge, e aí nós estamos enfatizando aí da borda para o centro das decisões, né? Então, nós temos um cenário de modernização da infraestrutura, e esse item é um motivador importante do investimento em Edge, e permitirá que as empresas melhorem a automação e otimização de processos, criando cada vez mais um ambiente de negócio mais eficiente e seguro. A demanda por soluções na ponta proporciona oportunidades de crescimento para diversas outras atividades também, como, por exemplo, OEMs de hardware, ISVs, cloud,
conectividades diversas envolvendo LTE, 5G, LPWAN, fibra, entre outros, CDNs, né, empresas de CDNs que estão aproveitando a rede existente, o footprint existente, para chegar mais perto dos usuários, provedores de colocation, posicionando estrategicamente a infraestrutura, entre outros. E, dentro desse ambiente, é incomum que um fornecedor atenda todos os requisitos de uma solução de borda, levando a um aumento, né, um aumento da necessidade e relevância nas parcerias e alianças. A necessidade de implantar e gerenciar uma gama crescente de infraestrutura, aplicações, conjunto de dados em locais geograficamente dispersos, vinculado a recursos de nuvem centralizados, vai aumentar. Lidar com a probabilidade cada vez maior de que grande parte da infraestrutura subjacente não esteja sob a propriedade ou controle da corporação em que ela pertence ou que é operada por uma rede ou provedor de nuvem, se tornará um novo desafio importante. Então, aqui também entra uma necessidade, uma questão que também está associado à conectividade redefinida, que é o papel do gerenciamento de serviços, né? Cada vez mais a área de TI tem dispositivos, recursos e serviços que estão fora do domínio direto dela, e é muito importante o papel do gerenciamento de serviços para poder entregar essa capa de serviços e essa visão completa para o executivo de TI. O Edge está emergindo como a tecnologia preferida para conduzir a automação de processos em vários setores e trazer novas oportunidades de eficiência, resultando em custos mais baixos. Desenvolver ferramentas para migração, integração e gerenciamento automatizado de aplicações e de dados também, né, implementações de cloud, tanto on-premise como off-premise, serão comuns. Então, nós vamos viver aí um ambiente em que o processamento na ponta, a necessidade de processamento na ponta, tanto pela característica da aplicação ou do negócio, vão ficar cada vez mais latentes, e o Edge entra para resolver e auxiliar essa questão. E para o Brasil, nós estimamos um CAGR no período de 19 a 23 de 16% relacionado a Edge Computing. Então, é um mercado que crescerá com bastante importância aí nos próximos anos. Bem, eu passo a palavra agora ao Luciano Ramos para a sequência da nossa apresentação. Obrigado. Obrigado, Saboia. Vamos avançando aqui com as nossas previsões. Vamos para a previsão número 4, que toca o tema de cloud, né? E a previsão dá conta de que cloud vai continuar essa jornada, esse avanço, para se tornar um elemento chave na infraestrutura de TI. Cada vez mais a gente tem visto que não é só mover para a nuvem, né, avançar para a nuvem, mas de fato, abraçar a nuvem, ter a nuvem como sendo um elemento, como parte da infraestrutura. Isso tem alguns motivadores, né? A gente vê que as necessidades que foram impostas pela pandemia acabaram mostrando para as organizações que a nuvem é um caminho rápido para ampliar a resiliência operacional. Muitas empresas avançaram para a nuvem durante esse momento de crise e conseguiram aí, dentro de um ambiente híbrido integrado com a nuvem, manter as suas operações funcionando. Mais da metade das empresas que utilizam cloud hoje afirmam que estão utilizando esses recursos para workloads críticos em produção. Ou seja, não é só o workload periférico, não é só aquele sistema de suporte, sim para workloads que são críticos e que entregam valor para os negócios, né? E aí, se a gente observa as capacidades de cloud, né, somadas às capacidades da infraestrutura de TI existente, né, isso mostra o quanto os ambientes híbridos vão ganhando espaço, vão evoluindo dentro das organizações. Hoje, num estudo que nós fizemos recentemente, agora no final de 2020, a gente identificou que 90% das organizações de grande porte dizem que contam com algum data center tradicional, seja ele
próprio ou terceirizado para suportar os seus workloads. 90%. É algo bastante expressivo ainda e mostra que a infraestrutura tradicional de TI ainda tem um espaço importante dentro das organizações. No entanto, 49% dessas empresas também afirmaram que já utilizam algum modelo de cloud, seja público ou privado, como parte da sua infraestrutura de TI. Né? Ou seja, nós estamos caminhando, sim, para um avanço de ambientes híbridos, onde cloud se torna um elemento central e que vai permitindo que as organizações escolham qual é o modelo de infraestrutura entre tradicional, nuvem pública, nuvem privada, que melhor acomoda os seus workloads e que melhor integra com a característica do processo de negócio ao qual ela precisa atender. Então, é um futuro híbrido. O que nós vemos de impacto aí? O slide seguinte mostra um pouco do impacto dessa previsão para o mercado de TI e para os negócios. Né? Então, quando a gente fala de conectar múltiplos recursos de nuvem, múltiplos tipos de ambiente, isso acaba se tornando um desafio para a operação da TI. E esse talvez seja o ponto mais importante como impacto para os gestores de tecnologia. Né? Ou seja, vai ser necessário evoluir a maneira como que se gerencia e orquestra esses ambientes híbridos e de multi-cloud. Né? Muitas organizações estão utilizando multi-cloud. Quando a gente fala de infraestrutura, essa escolha talvez seja um pouco mais delimitada, mas na medida que a gente passa a olhar para serviços de plataforma, né, aqueles elementos que vão compor funcionalidades das aplicações, essa realidade multi-cloud ela é ainda mais forte. Né? E para otimizar o consumo da nuvem, dar mais agilidade para o desenvolvimento de novos produtos, as empresas vão voltar no movimento de modernização de aplicações com mais ênfase, com mais afinco. Nós falamos sobre esse movimento de modernização nas previsões do ano passado. A Covid mudou esse jogo, as empresas tiveram que redirecionar a sua atenção, né, e olhar muito para a questão de continuidade, de resiliência, mas agora, com essa evolução da nuvem, para que de fato seja possível tirar proveito e otimizar esse consumo, né, para otimizar tanto do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista financeiro, essa modernização, essa adequação de arquitetura se faz necessária. As empresas vão voltar a olhar para esse tema com mais cuidado, e aí, novamente, a gente vai voltar a falar de containers, vai voltar a falar de aplicações cloud native, vai voltar a falar sobre projetos novos que nascem nesse paradigma de nuvem. Então, olhando para as perspectivas de mercado aqui, a gente está falando de gastos com infraestrutura e plataforma em nuvem pública aqui no Brasil, que devem passar dos 3 bilhões de dólares agora em 2021, o que representa um crescimento de mais de 46% em relação a 2020. Ou seja, nuvem está realmente num ritmo de crescimento muito forte. O Brasil está fazendo a sua lição de casa de catch-up com os mercados maduros, de avançar nessa abordagem híbrida, e esse crescimento destaca essa oportunidade. E a nuvem privada também cresce num bom ritmo. É um play diferente, é um play muito mais focado nas grandes organizações, mas aqui no Brasil a gente já está falando de um mercado de nuvem privada que totaliza 614 milhões de dólares em 2021. Né? E o principal crescimento nesse mercado vem das nuvens privadas como serviço, aquelas nuvens que são hosteadas pelo provedor, gerenciadas pelo provedor, que vão avançando 15,5% se comparadas com o ano anterior. Né? Ou seja, nuvem pública e nuvem privada com crescimentos importantes, os ambientes híbridos ganhando relevância, permeando as organizações e trazendo desafios para a orquestração e gestão desses ambientes. Nossa próxima previsão fala sobre inteligência artificial, previsão número 5, multiplicação dos recursos de inteligência artificial embarcados. O que a gente tem percebido aqui no mercado brasileiro? Que os projetos de inteligência artificial das empresas, eles vão avançando mais lentamente. Né? Então, se a gente olhar o que as empresas estão fazendo por iniciativa de
preparar uma infraestrutura, muito provavelmente essa infraestrutura é na nuvem, conjugar os elementos de plataforma que vão habilitar essa inteligência artificial, aplicar essa inteligência artificial nos seus problemas de negócio. A gente vê que esses projetos andam, mas andam num ritmo mais lento, né? Com as empresas gradativamente entendendo e aumentando as suas capacidades, né, com essas tecnologias. Aqui no Brasil, considerando as empresas de grande porte, também no estudo que nós fizemos recentemente, a gente está falando que cerca de 1/4 das organizações estão usando inteligência artificial e machine learning em projetos próprios. Então, vejam, é ainda um momento de início de adoção, se a gente olha por essa perspectiva, onde a tecnologia vai sendo entendida, assimilada pelas empresas, e elas vão começando a aplicar essa tecnologia em casos reais, né? Agora, por outro lado, o que a gente vê é que, cada vez mais, desde aplicações de negócio até soluções de segurança, a inteligência artificial passa a ser um elemento essencial embarcado nessas soluções para conseguir lidar tanto com volumes de dados cada vez maiores, né, dados transacionais, dados de fontes diversas, tanto estruturadas como não estruturadas, mas também para lidar com eventos, né, com captação de eventos e de informações que vão acontecendo de maneira extremamente ágil, muito acelerada. Quando a gente fala de eventos de segurança, então, os ambientes complexos estão gerando centenas de milhares ou até milhões de eventos diariamente que precisam ser analisados, e isso extrapola a capacidade humana. Então, aí entra a inteligência artificial para fazer boa parte desse trabalho de análise, de automação, e conseguir dar vazão para esse crescimento, para essa agilidade que múltiplos workloads acabam exigindo dos negócios. No entanto, as empresas ainda estão se adequando a essa realidade, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala de empresas que adotam uma solução que tem essas capacidades, essas características de inteligência artificial, essa empresa ainda leva um tempo para conseguir, de fato, entender que essas capacidades podem fazer parte desse trabalho e que são confiáveis, ou que aprenderam, né, exatamente como aquela organização funciona, como é que é a visão estratégica daquela organização para poder tomar mais decisões automatizadas. Ou seja, mais de 75% das empresas que hoje têm capacidades de AI embarcada em soluções de gestão, em soluções que auxiliam na tomada de decisão, essas empresas implementam algum tipo de supervisão humana, né? E isso é parte de um ciclo. Na verdade, a IDC tem uma visão de ciclo chamada Machine Learning Life Cycle, que mostra que uma das etapas de evolução, de amadurecimento do uso dessa tecnologia dentro das organizações é essa supervisão para assegurar e validar os resultados que a inteligência artificial está gerando. E a parte do aprendizado, a parte do caminho a ser trilhado. Quando a gente fala dos impactos dessa previsão, né, a gente tem as organizações que passam a dar preferência para soluções que têm essas capacidades embarcadas, pensando em otimizar sua força de trabalho, né, por meio de automação com inteligência. A gente está num contexto de trabalho em que as pessoas precisam ter mais tempo para fazer operações mais nobres, para tomar decisões de uma forma um pouco mais suportada por dados, com uma visão mais estratégica, e essa capacidade de automação e de entregar esses insights de uma forma mais mastigada para o ser humano auxilia enormemente. Então, as empresas vão priorizando essas capacidades e selecionando cada vez mais opções soluções que tragam isso embarcado. E um outro impacto importante desse movimento é que a demanda por profissionais especializados em inteligência artificial, em ciências de dados, e também por provedores de serviços especializados, né, acentua a concorrência nesse segmento. Então, é esperado que a gente veja um movimento importante, né, a aceleração de um movimento importante de fusões e aquisições de empresas que são tradicionais integradores ou provedores de serviço, buscando empresas pequenas ou startups que tenham expertise na área de inteligência artificial, de machine learning, para compor a sua solução, compor o seu portfólio e, com isso, permitirem que eles possam auxiliar as empresas, tanto nos seus projetos, como também na aceleração da utilização dessas capacidades embarcadas.
Com isso, que a gente vê é a ampliação dos casos de uso das aplicações, né, que vão utilizar a inteligência artificial, com gastos com inteligência aqui no Brasil, chegando a um total de 464 milhões de dólares em 2021. E isso vem sendo puxado principalmente pelos serviços de consultoria, serão serviços de consultoria em TI, para entender a tecnologia e ver como integrá-la às demais soluções em uso na organização, será do ponto de vista de negócios, como entender os problemas de negócio e aplicar essa tecnologia para sanar os problemas de negócio. Os casos de uso mais importantes, e esses casos persistem já há algum tempo, ou seja, os agentes automatizados de atendimento, os assistentes digitais para essas aplicações corporativas, né, continuam puxando o crescimento. Então, são casos de uso que tradicionalmente alavancaram a adoção de inteligência artificial e continuam sendo os mais relevantes. Eles puxam esse crescimento com taxas próximas de 30% de crescimento ano sobre ano em comparação a 2020. Então, nós vemos que ainda temos um bom espaço para multiplicar os casos de uso, né, e cada vez mais as empresas vão priorizar essas capacidades na decisão de adquirir e de implementar novas soluções. Nossa previsão número 6 é ligada ao tema de segurança. A gente não tem como falar de tecnologia, falar desse momento aqui no Brasil, sem trazer o tema de segurança. E é um novo contexto, né, de nuvem, de colaboração, que vai impulsionar essas soluções de segurança. Hoje, quando a gente fala de segurança, não tem como não pensar em ter soluções que vão olhar o acesso a recursos na nuvem, que vão controlar esses acessos, que vão controlar identidades, que vão assegurar a proteção de workloads, né? A maioria das organizações já entendeu que o seu ambiente não estava preparado para lidar com a segurança em nuvem, e tampouco com essa diversidade e a dispersão de endpoints que a gente vê nesse ambiente de trabalho remoto, trabalho híbrido, né? Então, as soluções como CASB, Cloud Security Gateway, Cloud Workload Protection, elas começaram a ser mais exploradas, mais adotadas, mas elas estão presentes somente em cerca de 1/5 das organizações, né? Então, esse movimento vai exigir que as empresas entendam melhor o que essas soluções de proteção podem fazer, como incluí-las, né, como integrá-las ao seu ambiente digital, seu ambiente que ele é híbrido, mas que ele tem capacidade de nuvem importante. E dentro desse contexto, também tem um maior controle de identidade de acessos, né, acaba alavancando a aplicação desses recursos de segurança em nuvem para minimizar as brechas, né? Então, a gente também tem ouvido falar muito sobre Zero Trust, sobre outras capacidades que vão agregar a um footprint de soluções de segurança que tocam os ambientes de nuvem, os ambientes híbridos, né? E a gente tem um outro elemento que continua sendo muito discutido, né, que é a visibilidade e a proteção dos dados. Esse sistema ganha atenção, seja pelo incremento dos ataques, a gente tem visto ataques e lamentavelmente, vazamento de informações muito significativos, né, mas também seja pelas necessidades trazidas pela LGPD. A LGPD está em vigor, a gente ainda está no momento, né, vamos dizer, de educação, de preparação, de acompanhamento, mas sem efetivamente aplicar penalidades, né? Mas o tempo está passando e a gente precisa, né, olhar para esse tema com mais prioridade e acelerar as iniciativas. Uma pesquisa que nós fizemos agora, em novembro de 2020, só 50% das organizações com que a gente conversou disseram estar em estágios avançados de adequação à LGPD, né? E 2/3 dessas empresas indicaram que o seu maior desafio é o mapeamento e o controle das informações. Então, o data mapping tem sido crítico, as empresas não tinham um controle claro de onde nasciam as informações, por onde trafegavam, quem as utilizava, e agora elas precisam ter para assegurar que vai ser possível controlá-las e descartá-las adequadamente. Então, o impacto dessa previsão para o mercado é que as empresas vão ter que introduzir soluções de segurança que tragam mais inteligência, ou seja, aqui a gente cruza com a previsão anterior de AI e Machine Learning, né? De tal forma que essas soluções mais inteligentes permitam uma maior
automação da análise de eventos de segurança, e isso é especialmente importante numa realidade brasileira em que as equipes de segurança são super enxutas, né, e, ao mesmo tempo, a quantidade de eventos cresce de uma forma muito acelerada. Então, essas capacidades, essas soluções com maior inteligência vão permitir que as empresas consigam analisar todo o seu tráfego, analisar toda a informação, mas responder efetivamente àqueles eventos que precisam ser respondidos, os eventos reais, né, minimizando ali o desperdício de esforço dos times que já são bem reduzidos. E, por outro lado, as soluções com aderência aos ambientes de nuvem precisam ser avaliadas e colocadas para funcionar, né? Então, isso faz com que as empresas comecem a priorizar uma estratégia de proteção de dados e de workloads, ao invés da proteção de perímetro tradicional, né? A gente não tem mais um perímetro definido, claro, né? Então, essas soluções de proteção na nuvem, de proteção de workloads, vão criar uma espécie de perímetro virtual. Na verdade, elas vão proteger aquilo tudo que é do domínio da organização e vão permitir que um maior controle e maior visibilidade dessas informações e dos recursos que estão sendo aplicados. Então, com isso, a perspectiva para o mercado é que em 2021 os gastos com soluções de segurança, sejam eles de hardware ou de software, vão ultrapassar 900 milhões de dólares aqui no Brasil, que representa uma alta de mais de 12,5% em relação ao ano anterior, né? E os serviços gerenciados de segurança também continuam sendo muito importantes e totalizam, em 2021, 615 milhões de dólares aqui no Brasil, né? As soluções de segurança na nuvem crescerão 29%. Então, vejam, o mercado, as soluções no mercado crescem 12,5%, mas aquelas que são direcionadas para a nuvem crescerão 29%, será mais do que o dobro, né? E já vão corresponder, em 2021, a 23% das soluções de segurança buscadas no mercado. A nossa expectativa é que até 2024 elas ultrapassem 35%. Então, segurança tem muita relação com inteligência artificial e com nuvem, e esse shift da proteção para dados e workloads. E a próxima previsão, e é a minha última previsão, antes de passar a palavra para o nosso colega Reinaldo Sachs, fala sobre a aceleração da transformação das plataformas de gestão em direção à nuvem, né? Então, a gente está falando da ampliação e a diversificação das ofertas, né, somadas às necessidades de modernização dos negócios, e isso alavanca essa transformação. Atualmente, quase 43% das empresas pretendem levar algum de seus sistemas de gestão, ERP, CRM, HCM, para ambientes de nuvem nesses próximos 12 a 24 meses. Né? Quase a metade das empresas. E para 31% dessas organizações, a abordagem preferencial para modernizar esses workloads é substituir uma aplicação atual por uma no modelo SaaS. Então, a gente está falando de levar para a nuvem, não só de fazer algum tipo de adequação ou de lift and shift, que tem sido há algum tempo a abordagem preferencial, mas sim também de avaliar novas soluções em SaaS que vão chegando, que vão sendo trazidas por provedores globais, por provedores locais que vão modernizando e adequando as suas soluções para o ambiente de nuvem, né, fazendo com que as empresas tenham mais opções e possam escolher a seguir esse caminho de SaaS, liberando, por exemplo, uma série de questões sobre administração e cuidado com o ambiente local para esses workloads. E o Customer Experience também ganha relevância. O Denis falou sobre isso na abertura do nosso evento, né, quando disse que as iniciativas de Customer Experience avançam nas prioridades, né, mas o Customer Experience também exige que as soluções viabilizem o Digital First, né, com maior automação e experiência sem contato. Então, hoje, quase 2/3 das empresas afirmam já terem planos para dar mais ênfase a essa visão de Customer Experience ao longo de 2021. O que isso representa de impacto no mercado local? Quando a gente fala de impacto para a TI, para os negócios, essa crescente importância dos ambientes de nuvem para suportar os processos de negócio acaba exigindo mais atenção dos times técnicos em diversos aspectos. Integração de dados, segurança de dados, controle de acesso, gestão de custos e de contratos. Então, tem um impacto importante para gerir toda essa diversidade. E as áreas de negócio, por sua vez, passam a se preocupar cada vez mais com as capacidades de integração dessas diversas soluções de nuvem
com uma visão bastante interessante já de um ecossistema digital, que pode até influenciar no futuro próximo a seleção dos parceiros de negócio, a seleção do próximo provedor de solução, né? Então, a perspectiva para o mercado é que os gastos com soluções ERP, e aí por ERP a gente está falando de funcionalidades como finanças, contabilidade, gestão de pessoas, gestão de ativos, controle de produção, logística, cadeia de suprimentos, entre outras, vão crescer 12,6% em 2021, chegando a 3,4 bilhões de dólares aqui no Brasil. SaaS já representa 14% dessas soluções e tem um ritmo de crescimento mais acelerado. No âmbito de CX, de Customer Experience, aí, pensando em soluções de CRM, gestão de marketing, de força de vendas, de comércio digital, soluções de atendimento e por aí vai, a gente está falando que os gastos em 2021 devem atingir 1,4 bilhões aqui no Brasil, o que representa um crescimento de 21,3% em relação a 2020. Lembrando que dentro desse segmento de CRM e de Customer Experience de uma forma geral, Cloud já tem um footprint muito maior. A gente já está falando de algo muito próximo já de 30%, né, às vezes esperando até 1/3 dos workloads que já estão sendo consumidos no modelo SaaS, né, diferente do que a gente vê do Core ERP. Passo a palavra agora para o Reinaldo Sachs, que vai para as previsões finais. É contigo, Sachs. Maravilha, obrigado, Luciano. A ideia é falar de um mercado que é bastante maduro já, todos integrantes desse mercado têm bastante tempo de janela, e a gente está vendo aqui o mercado de impressão vai ter que se reinventar. O ano passado foi bastante difícil e desafiador para essas empresas. A IDC, olhando para todo o ecossistema, tem a previsão de que esse ano o movimento e o tamanho de mercado de impressão corporativa deve crescer bastante, mas ele vai ter dificuldade para conseguir superar a queda que ocorreu o ano passado. E aí, o interessante é analisar esse mercado a fundo para claramente deixar marcadas os fatores que vão fazer com que esse mercado possa reagir. Então, assim, se a gente for olhar que os provedores de outsourcing de impressão já estavam fazendo algum nível de melhoria e adaptação, isso se torna claro. Esse ano, eles precisam, vai ser crucial para pavimentar uma retomada disso nos próximos anos, que eles realmente internalizem essa ideia de eu preciso fazer diferente. Então, assim, fazer diferente como? Acho que o importante é mencionar que os fabricantes e os canais somados aí, canais incluindo revendedores, provedores de outsourcing de impressão e tantos outros aí que compõem o canal de impressão, eles podem e têm o poder em conjunto de transformar os produtos de impressão em meio e não em fim, né? A impressora não é o processo corporativo acontece e você acaba imprimindo o relatório. Não, o multifuncional, o scanner, a impressora, eles têm que estar no meio desse processo, embebidos em todos esses processos de transformação digital que a gente vem falando em toda essa apresentação. Acho que se isso não for feito, a gente cai nessa última previsão, que é do time global, falando que, para o mundo, as grandes empresas devem fazer um ajuste e devem diminuir a base instalada de impressão, né, de impressoras dentro do seu ambiente corporativo, justamente porque o ambiente está híbrido, está diferente e está adaptado aos novos modelos. Então, se a gente for olhar e imaginar os impactos disso para o mercado nacional, a gente vai ver que claramente o caminho para que esse mercado possa evoluir, e então no próximo slide a gente mostra isso, qual é esse caminho, né? A gente vai ver que os canais de impressão, que antigamente eram exclusivamente de outsourcing de impressão, eles vêm ao longo dos anos se adaptando, incluindo PCs, tablets, smartphones, scanners e outros produtos, né, projetores, nesse portfólio, já que eu tenho uma abertura para estar dentro do meu cliente e gerenciar uma série de dispositivos, o caminho mais óbvio era ampliar esse portfólio de produtos gerenciados, justamente para que eu possa me manter vivo e pujante dentro desse cliente.
Só que sozinho isso também é difícil. Então, quando a gente vê um outro impacto importante de negócios, a gente está vendo uma movimentação dos provedores de software de gestão de impressão, que justamente esse software ele tem que estar integrado com esse ecossistema de fluxo de trabalho, de workflow, de life cycle de documentos, né, ciclo de vida de documentos dentro da empresa, justamente para que esses três componentes, os fabricantes, os canais e os softwares, né, então hardware, software e serviços nesse ecossistema de impressão, possam em conjunto ter uma retomada forte, porque a gente entende que ainda existe espaço, já se fala muito mais do que nos anos anteriores em paperless, em projetos e empresas que não imprimem, mas isso não quer dizer que você não vai ter um equipamento de impressão que ele é muito mais amplo do que apenas falar em impressão. Se a gente mencionar alguns números de mercado só para ter uma referência, outsourcing de impressão em valor, né, vai crescer 26% esse ano. Dentro do mercado de impressão tem várias variações, vários subquebras, mas se a gente olhar o mercado de ink, né, jato de tinta, deve crescer 12%, trazendo um pouco mais de força e crescimento, né, em duas proporções diferentes, os produtos tanque de tinta e os produtos em cartucho, mas se a gente olhar para o mercado mais tradicional, corporativo, a gente sempre vai pensar em laser. Laser de menor valor e de menor velocidade, muito mais focado para SMB, esses produtos sentiram muito no ano passado, tiveram uma queda de 17%, vão recuperar crescendo 4% esse ano. Mas os mercados corporativos, né, impressoras de grande porte, que a gente costumava ter no escritório, tiveram uma queda significativa o ano passado de 36%, devem crescer muito, 35% esse ano, mas essa recuperação paulatina vai acabar acontecendo com esse ecossistema entre hardware, software e serviços, como eu falei. Se a gente passar para a próxima previsão, a questão é de olhar para um novo mercado, para uma nova realidade. Já que passamos mais tempo em casa no ano passado, ficou clara a necessidade de ter uma casa mais conectada, mais eficiente, mais funcional, mais inteligente, e aí a gente notou claramente uma aceleração dos dispositivos que transformam a sua casa numa casa mais conectada. Se a gente for olhar esses dados globais na IDC, a gente espera que nos próximos 5 anos, aquele famoso CAGR, né, Composite Average Growth Rate, o crescimento dos próximos 5 anos deve ser na casa de 11,9%. Se a gente for olhar esse mesmo tipo de mercado para o Brasil, ele deve crescer 30% nos próximos anos. Então, assim, a questão é justamente essa, é um mercado novo, está ganhando corpo, está ganhando espaço. Mas se a gente for olhar o que ganha espaço, e aí você consegue, né, pensar nisso, né, todos vocês da audiência, pensar na minha casa, como é que eu posso transformar isso numa realidade, né? Então, colocando câmeras, lâmpadas inteligentes, sensores, trancas com senha ou com biometria, tudo isso transforma a sua casa cada vez mais num lar inteligente e diferente do que a gente via nos anos anteriores, nos primórdios desse mercado, que era difícil, tinha que a programação de um hub, de um speaker para controlar diversos dispositivos era uma coisa que despendia bastante tempo e esforço. A gente tem agora produtos que são simples, eles se interligam muito com facilidade, e a gente vê que essa integração acaba ocorrendo com muita tranquilidade por parte do usuário. E se a gente for olhar os impactos disso, né, no próximo slide, para a visão da IDC para esse total de mercado, claramente é um mercado que ele tem uma diversidade, porque ele tem empresas que fazem isso há muito tempo, empresas multinacionais, empresas que entraram agora, empresas locais, nascidas no país, então cabe todo mundo ali, né? O mercado novo tem oportunidades para muitas empresas, e se a gente for olhar uma das tendências globais que a gente já identifica nos portfólios e nas ofertas desses fabricantes no Brasil, justamente a gente está falando que uma briga anterior era de qualidade de hardware, eu tinha que ter a melhor câmera, eu tinha que ter o fingerprint na minha tranca, que era mais rápido.
Agora a gente está falando de cada vez mais, como em todas as outras previsões já faladas pelo Luciano Ramos e pelo Saboia, integração. A gente tem que ter um lar integrado. Então, quanto mais eu tiver um software aplicado a esse produto, mais fácil ele vai ser integrado ao meu lar digital e ao meu lar inteligente. E se a gente colocar números aí para entender o impacto desse mercado, né, as perspectivas que a IDC tem com impacto para os próximos anos, a gente fala que monitoramento de segurança, que vai desde a câmera, mas também o software, a integração disso dentro de casa, é um mercado que vai crescer 32% esse ano, cresceu 65% ano passado, óbvio. O mercado que está crescente, ele tem uma base menor, esses crescimentos acabam ocorrendo, né, a maturidade tem uma curva de adoção que é natural. Se a gente olhar para dispositivos elétricos, aí, plugs, interruptores, tomadas elétricas e inteligentes, tanto outros sensores, a gente fala num crescimento também de 32%, voltando sobre um crescimento de 47% ano passado. Smart Speaker, um mercado que tem crescido bastante nos últimos anos, cresceu 65% em valor o ano passado, né, e agora a gente está falando de 25% de crescimento esse ano. Tantos outros produtos, né, controle de temperatura, também um nicho um pouco menor, mas cresceu 70% ano passado, cresce 28% esse ano. Então, assim, é um mercado que vem tomando corpo, tem vários produtos e vários fabricantes e canais ligados nesse mercado, e o que claramente a IDC percebe é que existem muitas oportunidades nesse mercado. E a última previsão, não menos importante, a gente já ouvimos a frase dos endpoints na parte de segurança, com conectividade. Então, em todos os pontos que a IDC acaba olhando, vira e mexe, existe o endpoint. Claramente, se eu tenho que uma integração com a nuvem, uma integração de conectividade, eu tenho um meio para que essa conectividade ocorra. E a gente está falando basicamente aqui no mercado corporativo de notebooks e tablets. Se a gente for olhar dentro do mercado, né, a projeção da IDC do mercado de notebooks para o ano de 2021, 40% do valor desse mercado vai ser para o segmento comercial, corporativo que a gente fala, que inclui educação. Claramente, esses mercados são bastante importantes em termos de representatividade. A gente está falando aqui de 1,6 bilhão de dólares que vai gerar esse segmento, né, esse conjunto de produtos. Óbvio que se a gente for olhar dentro do mercado educacional e outros domésticos, eles crescem bastante, mas o mais representativo em termos de adoção, a gente claramente vê, e já falamos isso durante a apresentação da manhã, as empresas querem adotar transformação digital, ser mais produtivas, e para isso o endpoint atualizado, novo e conectado com todas essas novas tecnologias tem um suporte fundamental para esse crescimento. Não muito distante disso, a gente vê o mercado de tablets, que tem 18% de todo esse movimento, né, todo o montante de mercado que esse produto gira, quase 20% aí vão ser ligados com o mercado corporativo, a gente está falando de 100 milhões de dólares. A questão é que aqui a gente tem ainda um peso importante de educação nesse ecossistema, mas justamente porque esse produto ele é um meio para professores e para alunos conseguirem ter uma maior produtividade, aí um uso, maximizar aí o uso da experiência do ensino à distância. Mas se a gente for olhar esses impactos na visão da IDC, desse mercado de endpoints, a gente pode dizer que esse mercado vem evoluindo bastante nos últimos anos. Então, os produtos vêm evoluindo, tem mais capacidade, melhores features, tem mais uma capilaridade de canais, eles chegam mais próximos dos usuários quando tem essa necessidade de uma rápida resposta. A gente viu muito isso no ano passado, os canais suportados pelos fabricantes atendendo demanda de PC as a Service, novas demandas de trazer todos os funcionários para casa. A gente viu a pujança do mercado no ano passado. E é claro que é necessário ainda destacar que esse mercado corporativo e principalmente o mercado de educação para o ano de 2021 podem surpreender
absurdamente, porque existem mapeados muitos deals e deals de grande porte, grande quantidade de produtos ainda não efetivados, não garantidos, mas que podem surpreender e puxar esses números ainda mais para cima. Último ponto de impacto para negócios, eu queria só destacar que a gente vê players que já estavam nesse mercado ganhando um pouco mais de força, já reportando para a EDC que eles vão ser mais fortes e mais atuantes nesse mercado, mas que também, não só para notebooks, mas também para tablets, novos entrantes devem figurar nesse mercado em 2021. E se a gente colocar um pouco de números, aí pontuar um pouco os números da EDC, mercado de tablets deve crescer 24%, o mercado doméstico cresce bastante, 20%, mas o mercado corporativo de tablets vai crescer 71% ano contra ano. Se a gente olhar para notebooks, o mercado cresce 9%, 5% no mercado doméstico e 25% o crescimento de notebooks no mercado corporativo. Isso realmente mostra o quanto esse mercado está retomando, está ganhando um fôlego de visibilidade que ele perdeu nos últimos anos e que a gente vai ouvir falar muito nos fabricantes e em vocês aí que fazem parte desse mercado durante o ano agora de 21. Denis, mas agora eu acabo aqui a décima previsão. Sats, muito obrigado. Obrigado, Sats, Ramos e Saboia. Excelente apresentação aqui das nossas 10 previsões para o ano. E aqui, para terminar essa primeira parte aqui do nosso evento, eu queria compartilhar um pouco com vocês quais as nossas previsões totais de crescimento para o mercado de TIC e outros detalhes aqui para 2021. Então, nesse primeiro momento, a gente está prevendo uma retomada importante de investimentos no mercado de TIC para 2021. A nossa previsão do mercado completo, né, TI mais comunicação, é um crescimento de 7%, um pouquinho mais de 7%, 7,1%. Como que isso é quebrado? Quando a gente olha somente TI, tirando fora a parte de telecomunicações, de serviços de dados, de voz de telecom, a gente está falando que o mercado de TI cresce em torno de 11%, double digit baixo, e o mercado de telecom tradicional crescendo aí próximo dos 2% em 2021. Né? Um ponto importante quando a gente olha esse mercado de TI, a gente gosta de fazer tirar um pouco esse efeito que o Sachs comentou bastante nas últimas previsões, né, nos mercados de devices, de uma forma ampla. Então, quando a gente olha o TI empresarial, que é a parte de software, serviços e hardware, né, servidores, storage e tudo mais, a gente tem uma previsão aí de crescimento de praticamente aí 10%, 9,7% para o ano de 2021. Então, esse é o nosso último slide, que mostra um pouquinho o que a gente está enxergando como principais tendências para o mercado, e aqui mostrando um pouquinho, em grandes números, qual é a nossa intenção de investimento que o mercado nacional vai girar em relação ao consumo de TIC, TI e telecomunicações no Brasil. Pessoal, essa é a primeira parte da nossa apresentação. A gente vai agora rapidamente passar por um processo de perguntas e respostas, né, um painel que eu vou gerenciar aqui junto com os nossos analistas. Por enquanto, obrigado e até breve.